Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre Todos contra Todos, do Leandro Carnal. Para quem não conhece, o Leandro Carnal, ele é um historiador, professor da Unicamp, e ele é um desses intelectuais brasileiros que tem feito sucesso ultimamente no YouTube e nas redes, tem aparecido na TV e tudo mais. Eu fico até feliz porque eu, além de ser muito fã dele, eu acho fundamental a gente ter intelectuais na área de história, de filosofia. Então tem uma galera aí pesada, tipo o Cortella, o Luiz Pondé, que independente da posição política deles, estão sempre oferecendo a gente análises bem afiadas sobre a nossa realidade cotidiana, a nossa realidade política, enfim. Então, quem não conhece o Leandro Carnal, vale a pena conferir algumas aparições dele nas redes sociais. Muito bom. Esse livro, galera, ele foi lançado há pouco tempo, acho que deve ter dentro de uns 2 meses, se eu não me engano. Se não me enganado, eu boto aqui na descrição. Então, Todos contra Todos, o ódio nosso de cada dia, na verdade, ele é um diálogo, é fruto de um diálogo do Carnal com seus editores, da editora Leia, em que ele vai discutir um pouquinho sobre a questão do ódio dentro e fora da política, no nosso cotidiano, enfim, discutindo a nossa própria natureza, a natureza do ódio no Brasil e no mundo, enfim. Ele começa falando um pouquinho sobre o mito do pacifismo no Brasil, né? A ideia de que o Brasil é um país extremamente pacífico, livre de guerras civis, né? A gente tem somente a Guerra do Paraguai como um grande envolvimento. Na Segunda Guerra Mundial a gente não teve nenhuma campanha de grande destaque, a não ser aquela lá na Itália. E então ele vai jogando um pouquinho, vai fazendo alguns apontamentos, mostrando pra gente que nós estamos completamente enganados, que as revoltas regenciais, por exemplo, são guerras civis, foram guerras civis que nós tivemos, enfim. E aí ele retoma algumas ideias da violência durante a ditadura, a própria violência durante o período colonial, enfim. E discute também questões relativas à nossa fantasia, né, de que nós somos um país uma colônia de exploração, e por isso nós estamos meio que fadados a uma certa inferioridade, né, do Brasil em relação aos países de fora, né? E aí ele vai desconstruindo um pouco isso com alguns dados históricos, como as próprias pessoas que colonizaram e foram morar, né, nas 13 colônias, da onde surgiu os Estados Unidos. Faz alguma menção também à Austrália, enfim, isso na verdade é uma construção, uma falácia feita sobre o Brasil, que nos coloca em segundo lugar. Esse é um discurso muito corriqueiro. Um outro tema bem recorrente aqui é o racismo. E aí algumas colocações do Carnal, elas incomodam, porque elas não colocam no lugar não de vítima, né, mas questionam o racismo para além da discriminação racial, que geralmente são coisas que as pessoas confundem. E aí ele vai pegando alguns dados históricos também, relativo à diferença da colonização anglo-saxã e da colonização portuguesa. Então o nosso racismo ele tem uma forma muito mais sutil, né, enquanto que nos Estados Unidos ou então na África do Sul nós tivemos uma espécie de verdadeiro apartheid, né, onde nos Estados Unidos verdadeiramente pessoas negras e pessoas brancas teriam que conviver separadamente, então um ônibus para negro, outro para branco, separados, enfim, e isso não ocorreu aqui no Brasil, mas a colonização portuguesa parece que ela meio que abraçou, né, esses negros vindos da África, né, como escravos, trazidos à força da África, e nós fomos incorporando eles, mas sem nenhum tipo de grande questionamento de por que eles estavam sendo inferiorizados, mesmo depois da abolição da escravatura. Enfim, e aí ele mostra como esse racismo é sutil, por exemplo, inclusive em algumas grandes mentes, né, e autores brasileiros, como Machado de Assis,
que não gostava muito de ser chamado de mulato, era uma definição que ele fugia, ou então autores importantes como o Borges, Jorge Luiz Borges, que na verdade simpatizava com o fascismo. Então isso mostra um pouquinho de como a violência e esse ódio está dentro de todos nós. Enfim, e aí falando de violência, né, ele aprofunda algumas questões sobre a violência não só na política, mas a violência no cotidiano, a violência no trânsito, né, e como ela se apresenta dentro de várias formas de preconceito, homofobia, misoginia, racismo, né? E aí uma das partes que eu mais gostei do livro foi justamente quando ele começa a abordar a natureza do ódio, né? Então ele tem uma análise um pouco psicologizante, mas também histórica, também sociológica. E dentre as coisas que ele falou, a gente percebe que muitas pessoas parecem se incomodar com a afirmação da identidade de uns, enquanto uns se afirmam mais, parece maior a insegurança de outros. Então a gente vê uma certa resistência, por exemplo, ao movimento LGBT por parte de algumas pessoas, justamente por ser um movimento que está, né, se afirmando e reafirmando. Então parece que isso gera uma espécie de incômodo às pessoas. Uma outra coisa que ele fala que eu acho interessante é como o ódio serve como uma espécie de autoelogio, ou seja, se você chama o outro por um determinado nome, ofendendo essa pessoa, você necessariamente está se autoelogiando, ou seja, você é melhor, né? Porque você não está xingando o outro para fazer parte dessa mesma classe, você está se excluindo dessa classe a qual você está criticando. Então é uma reflexão importante. Uma outra questão que ele fala, especialmente dentro do cenário de polarização política que está ocorrendo aqui no Brasil, né, essa questão de um verdadeiro narciso infantil que a gente tem. Então ele pega esse mito da Grécia Antiga e nos mostra como a gente, quando faz uma espécie de crítica, né, ao outro, que é diferente, a gente, de certa forma, está não só se elogiando, mas a gente acaba não aceitando o outro, justamente porque se o outro não concorda com você, necessariamente ele deve ser eliminado de alguma forma. Então esse nosso narciso, ele não aceita, a nossa opinião é verdadeira, ela é correta. Se não quiser, então é como se fosse uma criancinha, né? Você não quer mais contato com ela, não vai falar, não vai mais brincar com ela. Né? Então, o que é perigosíssimo, né? Porque a gente rompe as possibilidades de diálogo, e isso na política é extremamente necessário. Uma outra ideia que ele fala que eu acho fenomenal é a ideia de que todos nós precisamos de um inimigo. Né? Não sei até a que ponto eu tenho conhecimento para concordar ou discordar dele, mas uma coisa é fundamental, ele pega a base, né, ocidental, que é o cristianismo, e dá como exemplo Deus e o diabo. Né? Ou seja, eles fazem parte do mesmo sistema, um precisa do outro. Então, desculpa aí as pessoas religiosas, não vou aprofundar, ele aprofunda um pouquinho mais, mas mesmo assim ainda acho esse tema um pouco superficial aqui no livro, mas faz parte, ou seja, você constrói sua própria identidade a partir daquilo que você rejeita, aquilo que é visto como ruim. Então essa é uma questão que eu acho super interessante. E uma outra coisa acho que é importante falar do livro é porque ele fala dessa era do ódio na internet. Né? Inclusive ele é alvo de muito desse ódio. Em algumas passagens ele dá um tapa na cara mesmo, uma espécie de respostas que eu me amarrei. Então ele vai falar, na verdade, que a internet não gerou mais ódio. Né? Na verdade, as pessoas tiveram a maior possibilidade de expressá-lo. Então, a globalização, né? Agora essa possibilidade de todos ter contato direto com todos, né? Isso não fez com que as pessoas passassem a odiar mais. Não foi porque elas entraram em contato com pessoas com mais diferença, ou seja, elas tiveram uma noção mais ampla da diversidade humana. E isso fez com que elas odiassem mais. Não, isso historicamente, isso existe, então esse contato com o outro, esse outro com o qual você não se identifica, e dali você gerar uma reação de repulsa, um estranhamento, isso é histórico, né? Então isso não é inédito. Então a internet, na verdade, ela só ampliou essas possibilidades. Fora, gente, que são vários tópicos, eu gostaria de aprofundar muito mais, e eu acho que eu não cheguei, se parecer que eu falei muito, eu não falei, tem muitas questões interessantes abordadas aqui pelo canal. Pelo livro ser tão curtinho, é óbvio que ele não consegue aprofundar
tanto essas questões. Mas isso não é um ponto negativo, porque na verdade é como se a gente estivesse lendo um discurso do Karnal. Então vale a pena, apesar de ser um livro de um historiador, a linguagem é super simples, sem academicismos, uma leitura rápida, gostosa, questionadora, fundamental nos dias de hoje. Tem algumas páginas que mereciam virar molduras aqui em casa, como por exemplo essas aqui, olha, que tem várias aqui no livro. Por exemplo, deixa eu achar aqui uma legal. Por exemplo, uma assim, isso vai dar para vocês verem. Tem várias páginas com essas molduras que dão destaque a trechos do discurso dele, que vale super a pena. Umas frases maravilhosas. Não sei se deu tempo para vocês lerem essas frases, mas fica super recomendado o livro do Karnal. Fica aqui então, pessoal, meu agradecimento por ter visto o vídeo até aqui. Espero ter conseguido instigar vocês um pouquinho a conhecer esse livro maravilhoso, que já é uma das melhores leituras minhas desse ano. Se você me conhece pessoalmente, tiver interesse em ler o livro, eu empresto. Se por acaso a gente não se conhece pessoalmente, fica aí a dica, dê uma pesquisadinha na internet, veja se o livro te apetece, não se deixe levar por questões de posições políticas, porque eu acho até que o Karnal é bem imparcial, tá? Tem porrada para direita, porrada para esquerda, não tem essa. E eu acho que é uma discussão super bacana. Quem acha que política é um assunto chato vai perceber que esse livro é super suave, a leitura foi muito rápida, então vale muito a pena e eu acho que é muito necessário fazer apologia a esse livro. Então, quem tiver gostado do vídeo, dê aquele joinha, eu agradeço desde já e até a próxima.